Agora sim, GPON e EPON. O que é GPON e EPON? É uma das perguntas que mais me fazem no treinamento. O pessoal fica ansioso para a gente falar de GPON e EPON. Bom, GPON e EPON são protocolos, na verdade é uma tecnologia, né, um protocolo para gerenciar uma rede ótica ponto-multiponto passiva, tá? Então, quando a gente tem uma rede ótica ponto-multiponto, eu não posso simplesmente colocar qualquer equipamento nela que ela não vai funcionar. A gente precisa ter uma rede, um protocolo para fazer essa rede ótica funcionar. Por quê? Ao contrário da tecnologia tradicional, para uma rede ótica ponto-multiponto funcionar, as ONUs, as ONTs conversam em TDMA com a OLT. Como elas compartilham a mesma fibra ótica, elas não podem todas falarem ao mesmo tempo. Cada uma tem que falar por vez. Então, uma ONU vai falar, depois a outra vai falar, depois a outra vai falar, para não causar interferências, né? Para uma não interferir na outra. É engraçado que um dos primeiros testes que o pessoal sempre tende a fazer é pegar um splitter ótico, né, que eu mostrei num vídeo anterior, e colocar Media Converter para ver se funciona. Isso não vai funcionar. Por quê? Porque o Media Converter ele só sabe conversar ponto a ponto, né, que nem a gente falou. O Media Converter ele foi feito para fazer uma comunicação direta, ponto a ponto. Toda comunicação que for ponto-multiponto, né, uma rede ótica, a gente precisa de um protocolo para fazer isso funcionar. E esses protocolos são o GPON e o EPON. São dois protocolos diferentes que têm características diferentes, certo? Então, essa aula aqui eu vou explicar para vocês um pouco da diferença dos dois protocolos e algumas vantagens e desvantagens de cada um deles. Bom, primeiro, o GPON, eu acho que é o protocolo mais conhecido, que a gente mais ouve falar. Ele é um protocolo normatizado pelo ITU-T. O ITU-T é um órgão europeu, que é o mesmo órgão que regulamenta o ADSL, né, que é o mesmo órgão que regulamenta as redes ATM, que é o mesmo órgão que regulamenta as redes de enlaces de rádio digital. Então, o GPON é regulamentado pelo ITU-T e o EPON é regulamentado pelo né? Ou I3E. O I3E é um órgão americano e é o órgão que regulamenta o Wi-Fi, é o órgão que regulamenta as redes Ethernet. Tá? Quais que são as principais diferenças dessas duas tecnologias? O GPON ele tem a capacidade de entregar até 2,5 GB de banda em uma única fibra ótica. Tá? Fibra ótica é essa que a gente compartilha em até 64 usuários, né? Salvo algumas exceções, 128, que nós vamos falar no final do treinamento. Então, a gente vai ter 2,5 GB de sentido downstream, no sentido OLT, ONU, né, que a gente vai poder compartilhar esses 2,5 GB em até 64 clientes, né? Então, isso aqui no sentido de down. E a gente tem 1,25 GB no sentido de upstream, né, no sentido de ONU, OLT. Por que a gente tem menos banda no sentido de down, de upstream do que no down? Porque, tecnicamente falando, o usuário sempre vai consumir menos de up do que de down. Mesmo que a gente liberar a banda para o usuário, ele vai sempre absorver mais informações do que enviar informações. Salvo algumas exceções, alguma empresa que envia muita informação para a nuvem, por via de regra, o usuário sempre vai utilizar menos banda. Então isso tende a não ser um problema na rede. O EPON, que é normatizado pelo IEE, é um pouco diferente. Ele utiliza 1,25 GB de down, no sentido de down, e 1,25 GB no sentido de upstream. Né? Então, nos dois sentidos, tanto no sentido OLT, ONU, como no sentido ONU, OLT, o EPON trabalha com 1,25 GB de banda. Tá? O EPON ele trabalha com 1,5 GB de down, tanto no sentido OLT, ONU, e 1,25 GB de up, no sentido ONU, OLT. Então ele tem menos banda para entregar para o usuário, né? A gente pode falar aqui que ele tem a metade da banda para entregar para o usuário. Então a tecnologia EPON consegue entregar metade da banda para o usuário. Se a gente for fazer uma conta simples aqui, para saber quanto de banda alocada a gente vai ter para o usuário, é basicamente pegar
a quantidade de banda de DAW, 1.25 GB, dividido por 64 ONUs. Então nós vamos ter algo na casa aí de 19 MB, 20 MB de banda alocada por cliente, tá? No caso do GPON, isso já aumenta para 39 e 40 MB. Só que, detalhe, isso é a banda alocada, seria a banda dedicada, né? Se todos os usuários usassem ao mesmo tempo, a gente teria essa quantidade de banda. Então, se a gente for fazer uma análise simples, né, uma primeira análise, a gente vai ver que o GPON tem o dobro de capacidade de banda que o EPON, né? Ele tem mais banda para entregar para o usuário do que o EPON. Só que não para por aí. O EPON tem um problema. O EPON ele tem um problema de overhead. O que seria overhead? Overhead seria a taxa de desperdício de pacotes. O EPON tem uma taxa de desperdício de pacotes, um overhead muito alto, mais de 20%. Ou seja, desses 1.25 GB aproveitável de banda IP que sobra para o usuário é menos de 1 GB. E o GPON, essa taxa é muito menor, ela gira em torno de 8%. Então a gente tem praticamente toda a banda, né, toda essa banda aqui a gente tem disponível para entregar para o usuário. Uma conta fácil para a gente saber quanto de banda a gente vai conseguir entregar para o usuário é multiplicar o valor da banda alocada vezes 10. É uma razão de 10 para 1. A cada 10 MB de banda que a gente vende, a gente tende a ter que contratar 1 MB de banda. Esse número é um número estatístico, não é um número fixo, tá? Mas é uma regra válida que a gente pode utilizar. Se a gente parar para analisar as telecoms e as empresas fora do Brasil, e aqui mesmo dentro do Brasil, a gente vai ver que todas as empresas que trabalham com redes GPON trabalham com planos em torno de 300 MB, no máximo, de utilização por usuário. Mesmo que se a gente fizer aquela conta, né, pegar 2,5 GB e dividir por 64, a gente vai ver que a gente não tem 300 MB, vai dar menos que isso, vai dar 39. Só que como não são todos os usuários que utilizam a banda ao mesmo tempo, a tecnologia vai tratar isso de forma dinâmica e vai conseguir entregar mais banda para o usuário, muito mais do que 39 MB, tá? Mais ou menos aí umas 10 vezes a banda alocada. Além disso, a tecnologia GPON tende a ser a tecnologia que tem uma melhor gerência, né? Não por causa da tecnologia em si, mas devido aos fabricantes que escolheram trabalhar com GPON. Geralmente os fabricantes procuram trabalhar com GPON ao invés de EPON, os fabricantes de grande nome. Então a gente vai ter aqui dentro do Brasil a Parks, Datacom, Intelbras, Ford Brasil, Huawei, ZTE, são grandes fabricantes que optam por trabalhar com GPON, né, e criam uma gerência um pouco mais simplificada na estrutura para a gente fazer a manutenção da nossa rede ótica. Então, essa questão da gerência é bem importante. Eu sempre costumo falar nos meus treinamentos, eu gosto de fazer comparação com MikroTik e com outras tecnologias, né? Quando a gente vai pegar um rádio, um APzinho normal, para botar, fazer o atendimento de um cliente, geralmente esse rádio não dá muitas informações para a gente. Ele mostra alguns níveis de sinal e isso quando mostra o nível de sinal. Quando a gente bota um MikroTik, um Ubiquiti ou um equipamento melhor, um Ruckus, né, um Cisco, esses equipamentos tendem a ter uma gerência maior, uma gerência mais simples, e isso ajuda muito no dia a dia da operação. Além disso, o GPON ele possui suporte nativo para botar 128 clientes por porta. E o EPON não. O EPON, o suporte dele máximo nativo é 64 ONUs por porta. Certo? Então, parte da pergunta, né, uma das maiores perguntas que o pessoal faz é se pode botar 128 ONUs numa porta, já está respondido aqui. O EPON não tem suporte nativo para colocar mais de 64 ONUs por porta, somente o GPON possui essa estrutura.